Então a gente está falando aqui de multas que por si só levariam à falência os maiores bancos do Brasil. O que nós temos aqui, então, é um impasse. Um impasse. Por quê? Diante dessa decisão do ministro, por um lado, ele está dizendo que a lei Magnitsky não pode ser aplicada no Brasil sem autorização do Supremo Tribunal Federal. E ele confirma hoje isso nesse novo despacho. Do outro lado, nós temos, como lemos agora do governo dos Estados Unidos, dizendo que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos, nem tampouco proteger alguém que a tenha descumprido. Se você acompanha o Paulo Figueiredo Show, ou pelo menos me segue no X, você vai lembrar que eu havia previsto. O pai Paulinho tinha previsto. Aliás, acho que é pecado falar pai Paulinho, né? Porque é uma coisa meio de macumba também. Mas sei lá, o profeta é melhor. E o profeta Paulinho tinha previsto exatamente esse cenário de impasse em que os bancos devem escolher entre cumprir a legislação americana, o que já é uma obrigação deles, já que eles também operam nos Estados Unidos, ou cumprir as decisões ilegais do Supremo Tribunal Federal. E no esquema que eu previ, nós já passamos pelos passos 1, 2 e 3, que são basicamente a sanção do Alexandre, a designação do nome dele na lista das sanções ou FAQ e a reação do Supremo, para tentar blindá-lo. Isso foi um post, se eu não me engano, que eu fiz em 28 de junho. O Alexandre só foi sancionado 2 dias depois. Eu falei que o Alexandre ia ser sancionado, que ele seria incluído na lista do STN, que os bancos teriam que gradativamente cortar os laços com ele e que o Supremo reagiria impedindo que essa lei fosse cumprida no Brasil. E agora a gente está naquele esquema das coisas, nos passos 4 e 5, em que os bancos brasileiros se veem diante desse dilema: obedecer ao STF e violar a lei americana ou cumprir as sanções internacionais e enfrentar a retaliação do judiciário brasileiro. E ontem eu tive uma discussão com vários amigos que disseram, não, e hoje mesmo parece que o pessoal do governo dizendo, não, a decisão é inócua, não tem efeito, não sei o quê. Não, a decisão é tudo menos inócua. Quem entendeu que a decisão é inócua não entendeu o que está acontecendo. Essa decisão, ela é bombástica e maravilhosa para a gente, tá? Mas bombástica. Porque antes os bancos cumpririam a lei, isolariam o Alexandre e o problema estaria circunscrito ao Alexandre. Agora, supondo que os bancos brasileiros optem por obedecer ao STF e mantenham conta, cartão e serviço bancário do Alexandre, o passo 5 do meu planejamento lá atrás é que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos começa a monitorar e documentar esse descumprimento. É o passo no qual eu posso assegurar a vocês que nós já estamos. E agora o que a gente pode esperar para os próximos tempos? Bom, podemos imaginar que o Tesouro Americano, por meio do OFAC, vai emitir alertas formais às instituições brasileiras envolvidas. Elas vão ser ainda avisadas que, se continuarem facilitando quaisquer transações ou mantiverem contas para alguém na SN List, vão sofrer sanções secundárias. Ah, mas os bancos podem entrar com ações na justiça americana. Sim, eles podem. Só que a justiça americana certamente dará derrota a eles, porque todo o sistema de sanções americanas passa por essa mesma legislação. Se os bancos ignorarem esses alertas, o próximo passo é a aplicação de penalidades. E a gente não está falando mais de advertência. Aqui a gente está falando de multas bilionárias, além da expulsão do sistema financeiro internacional. Não tem nada a ver com aquele diabo daquela reunião que nego teve com o SWIFT, etc, etc. SWIFT é simplesmente um sistema de comunicação entre os bancos. O SWIFT não vai deixar de aceitar a comunicação dos bancos. O que vai deixar de ser honrada é a compensação que acontece em Nova York, nas transações financeiras. Eu já falei de multas aqui, né? O BNP Paribas, que é o maior banco da França, foi multado em 8,9 bilhões por desrespeitar sanções americanas contra o Irã e o Sudão.
8,9 bilhões de dólares. São o quê? 50 bilhões de reais, quebra qualquer banco brasileiro. O Standard Chartered do Reino Unido foi multado pouquinho, 1,1 bilhão. O Commerzbank da Alemanha, 1,45 bilhão de dólares, tá? 6 bilhões de reais, 7 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, tá? O lucro líquido do Itaú é de 40 bilhões. Todo o lucro líquido do Itaú em um ano. O do Bradesco, 19 bi. O do Santander, 13 bi. Eu nem sei se esses dados são desse ano, que os bancos divulgaram novos são desse ano? Não consigo enxergar. Acho que não, 2024. Se botar 2025, ô João, foram muito piores. Os bancos, o Itaú acho que parece que teve um lucro maior, mas o Banco do Brasil parece que teve quase lucro nenhum. Só me corrija aqui no chat. Então a gente está falando aqui de multas que por si só levariam à falência os maiores bancos do Brasil. E o que eu disse sobre isolamento no SWIFT não é isolamento de mandar mensagem do SWIFT que o cara disse que não estão sujeitos à sanção na Bélgica. Não, não. É a impossibilidade de enviar ou receber dólar. A compensação financeira. E aí vem a fase seguinte. Com multa e ameaça, só a ameaça de desconexão, você começa a ter o pânico, a corrida bancária. Afinal, você deixaria o seu dinheiro na conta em um banco que pode ser levado à falência amanhã. As linhas de crédito internacionais, inclusive desse banco, são todas cortadas. Os investidores fogem. O dólar dispara. O comércio exterior para. Afinal, os exportadores não têm como receber de volta o dinheiro das suas exportações. As agências de risco rebaixam ainda mais as notas do país. As empresas começam a interromper negócios com o Brasil por precaução. Até porque, vamos falar da carta na manga do Supremo Tribunal Federal. O risco se torna sistêmico. E isso, meus amigos, é como você torna um problema isolado no Moraes em uma quebradeira da economia brasileira. Essa é muito mais do que a floresta inteira queimada. É o país inteiro queimado. A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode mergulhar o país numa crise financeira de proporções históricas. Tudo isso é possível, não é exagero, não é retórica, e já aconteceu em outros países que desafiaram sanções internacionais. Cuidado com o cenário da floresta inteira queimada para pegar o bandido da Birmânia. Porque isso pode ser tão grave, que vai afetar empregos, vai afetar a sua vida, vai afetar a sua família. E a bola não está com Eduardo Bolsonaro e com Paulo Figueiredo. A bola agora está com os bancos. O que vocês dos bancos decidirão? Vão continuar servindo o regime e destruirão todos os bancos do Brasil? Ou vão finalmente começar a fazer o que é correto? A gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos. Aliás, nós temos imagens do primeiro banco que foi derrubado por conta do Flávio Dino. Vejam, por favor, aí os bancos derrubados o primeiro banco derrubado pelo Flávio Dino. Mas aí, meu amigo, um banco desse, porra, né? Para tudo tem limite. Para tudo tem limite, meu amigo. Né? Nem um banco suíço
aguenta uma pressão desse nível do rocambole do inferno, né? Mas, até o momento da nossa consulta, pela primeira vez, os bancos começaram a sentir na veia as consequências. Você teve, nesse momento, pelo menos até a gente iniciar o programa, o BTG Pactual caindo 3,28%, o Itaú caindo 3,13%, o Santander caindo 2,86% e o Banco do Brasil caindo 3,65%. Faria Lima sentiu. E quando eles começam a sentir no bolso, muita coisa começa a acontecer. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.